Porque esse Mundial de Clubes é um negócio quase impossível. Muita desinformação na mídia brasileira sobre esse Mundial de Clubes aí, que não é Mundial de Clubes, é o novo Intercontinental. Mundial de Clubes vai ser no meio do ano. E enquanto isso, o futebol brasileiro, pentacampeão mundial, segue passando vergonha. Hein, seu Maurinho? Falando tudo errado aí, a gente vai corrigir, mas não é só o Mauro César que fala errado não, que passa essa informação que não é mais precisa pro público. E no final do vídeo você vai ver também os jogadores do Botafogo, depois do título do Campeonato Brasileiro, lá no gramado, eu entrevistei eles falando realmente num tom de que não tinham a menor condição de jogar esse Intercontinental, que era muito importante. Futebol raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, hein? A mídia independente mais imparcial do Brasil. Se você puder, apoie com seu like, com a sua inscrição e seja membro. Aí, tu mora aqui no nosso coração. Olha, cara, o Mauro César falou que a FIFA que é a principal culpada por esse vexame que o Botafogo deu, representando não só o futebol brasileiro, pentacampeão mundial de seleções, mas também o futebol sul-americano, que a Argentina é a atual campeã do mundo de seleções. Será mesmo que a FIFA é a culpada? Inclusive chamando de mundial esse torneio que é o Intercontinental, totalmente errado aí o Mauro César, mas não é só ele não. Vários outros da grande imprensa também fazem o mesmo. Dá uma olhada aí. Eu só não concordo com você com um aspecto, que é, acho que dessa vez a culpa não é da CBF. A CBF tem grande culpa na marcação absurda, eu falei muito sobre isso aqui, de Palmeiras e Botafogo no dia 26, 4 dias antes da final da Libertadores, na véspera da viagem do Botafogo para a Argentina. Ali a culpa era da CBF. Agora, esse torneio da FIFA aí, a CBF, há anos, isso aí ela não está errada não. Em alguns aspectos ela melhorou a coisa aqui no Brasil. O futebol brasileiro, todo o campeonato termina, o Campeonato Nacional da Série A, no primeiro domingo, né, do mês de dezembro. Às vezes no segundo, se acontecer dia 1º, se é domingo, termina no dia 8, enfim, coisa assim. Como foi agora, né? Acabou no dia 8, porque dia 1º, mas é sempre primeiro ou segundo domingo do mês de dezembro, comecinho de dezembro. É assim há anos. A gente sabe que vai terminar assim. O Campeonato Argentino vai terminar agora nesse domingo, dia 15. Se o campeão fosse o River Plate, eles iam ter que adiar jogo lá e tal, porque não ia dar, ele ter que viajar, e se classificar, jogaria de novo, iam ter que dar um jeito, né? Então a CBF já definiu essa data há muito tempo. Você sabe quando que a FIFA marcou esse jogo lá no Catar? 20 de setembro. O calendário da CBF já estava anunciado com a última rodada do dia 8, um ano antes. A FIFA não olha assim, vem cá, quais são os possíveis participantes desse torneio? É um time do Brasil, ou da Argentina, ou do México, ou da Nigéria, sei lá de onde. Quando termina os campeonatos e tal, ela pega, define e manda lá pro Catar. Por que esse jogo foi no Catar? Por que a FIFA não promoveu esse jogo num país aqui da América Central ou da América do Sul? Que seria uma viagem mais curta, né? Um time mexicano, um time brasileiro, porque esse jogo não poderia ser no meio do caminho. Na Colômbia, vamos imaginar, né? Um desce um pouquinho, outro sobe um pouquinho e joga na Colômbia. Por que não? Não dá? Aí quem vai bancar? Ele joga no Catar, porque o Catar se propõe a bancar toda a competição. A FIFA não pode viabilizar isso com seus patrocinadores e escolher um local para essa partida, um jogo em campo neutro, porque aí seria uma viagem de 4, 5 horas, e não de 14, 15 horas. Eu estou na Colômbia como exemplo, que é um país que fica ali quase no meio do caminho entre o México e o Rio de Janeiro. De onde você acha, Mauro, você acha a culpa maior da FIFA? Sim. Então você acha que a FIFA caga pro futebol? Totalmente. Isso? Não, ela caga todo mundo. Ela vai lá e marca a data e acabou. Então no dia 20 de setembro ela definiu que esse jogo seria no Catar. E ela não olhou, por exemplo, olha, o campeão pode ser, os brasileiros estão ganhando, ela não analisa o contexto. Os brasileiros dominam a Libertadores. Quando termina o Campeonato no Brasil, é dia 8, caramba, vou marcar um jogo no Catar dia 11. É do outro lado do mundo quase. Ninguém pensou nisso. Marcou e acabou, que se dane. Fosse o Atlético Mineiro campeão, também dane-se. Fosse qualquer outro time aqui da América do Sul, vire-se. Você tem que ir lá pro Catar. Esse jogo precisava ser no Catar. Ela inventou agora, desse torneio, ter mais um jogo pro Sul-Americano, né? Ou seja, agora são 3 jogos e não 2, e ela não se preocupou com a logística. Ela meteu o jogo onde? Quem paga? O Catar, eu pago. Aliás, o anticlímax está nada, né? Estádio vazio, negócio melancólico. Não, pega e faz o jogo do outro lado do mundo, praticamente. Então acho que a culpa não é da FIFA, não é da CBF nesse caso, não. A CBF tem muita responsabilidade, na minha visão, pela marcação bizarra do jogo Palmeiras e Botafogo na véspera da viagem da Libertadores. Aquela semana o Botafogo não tinha nem que jogar. Ele tinha que ficar só pensando na Libertadores. Nem o Atlético Mineiro, que jogou com Juventude, se não me falei a memória, também naquele meio de semana, né? E perdeu. Mas, nesse caso, o campeonato todo mundo sabe que vai terminar dia 8. Como é que vai fazer? Antecipar a rodada inteira? Para quando? O que a CBF poderia fazer? Eu acho que não tem nada. E o Botafogo jogou mal. Não ficar de coitadismo, não. Jogou mal, o técnico usou o elenco não é bom, não é elogiável. O elenco sensacional, esses scouts do Botafogo, negócio de louco. Falou, usou o elenco e foi uma atuação pífia contra o adversário, que não é bom.
Não é bom. E foi uma derrota, assim, se pelo menos tivesse competido ali, um jogo ali, foi 3-0, assim, facilmente definido pelo Pachuca, um time que, repito, dos 10 últimos jogos, perdeu 6, empatou 2, ganhou 2, não jogava há 32 dias, foi apenas o 16º colocado no campeonato, que lá tem playoff e tal, mas na fase de classificação, todos contra todos, 18 times disputam, ele foi o 16º. Então, um time em má fase, um time no mau momento, que esculachou o campeão sul-americano. Então foi sim um papelão. Fala-se tanto desse torneio, você não chega nem no jogo contra o europeu. O grande barato, Thiago, desse torneio é a chance de jogar contra o campeão da Europa. Mesmo que você não vença, a tendência é perder. Mas é uma oportunidade de você enfrentar o campeão europeu, medir forças com um time de uma outra dimensão, digamos assim. Isso é muito legal. Isso é uma oportunidade muito legal. Quando você não consegue, é um fiasco. E foi um fiasco. Agora, o mais importante, o Botafogo ganhou, gente, que são os títulos possíveis. Porque esse Mundial de Clubes é um negócio... é quase impossível. E o mais engraçado depois foram os memes de muita gente que falou antes do jogo, não, esse Botafogo pode encarar o Real Madrid, encarar o Real Madrid. Só se acontecer como eu falei, tem que ser uma reunião de fatores assim excepcionais para um time sul-americano poder enfrentar um time desse, desde que esse time jogue sério. A FIFA não é a principal culpada, pelo menos nesse momento. A FIFA tem sua culpa também, mas a ideia desse Intercontinental é muito boa, até porque são 2 taças inéditas que o clube sul-americano de qualquer outro continente pode ganhar antes de disputar lá a final com o europeu, no caso agora o Real Madrid, que vai o Pachuca. O Pachuca ganhou o torneio aqui entre as Américas, a CONCACAF e a Conmebol, que é o Derby das Américas, e depois ganhou outro troféu contra o Al Ahly, que é o troféu FIFA Challenger. Imagina, isso no futuro pode valer muito a pena, se realmente não tiver jogo, continuar não tendo jogo entre os times daqui com os times lá da Europa, da elite do futebol, que realmente ou são os times campeões da Champions, né? Mas a FIFA não tem culpa além disso. Por quê? Que não era para o Botafogo ir para esse Intercontinental, disputar esses torneios aí, esses troféus. Era óbvio para a Conmebol mandar outro time. E, no caso, seria o Fluminense, né? Isso chegou a ser ventilado, você lembra? Eu vou colocar aqui para você uma matéria da época. Olha lá, Gilmar Ferreira no Jornal Extra, falando aí, ó, Fluminense na Copa Intercontinental de Clubes de 2024, matéria ainda de julho, 24 de julho de 2024. E o subtítulo, não se pode assegurar que o tricolor, atual campeão da Libertadores, representará o continente, mas a hipótese não está totalmente descartada. Gente, essa notícia foi trazida exclusivamente, primeira mão, pelo Sérgio do Boccadi, lá atrás, naquela época, no meio do ano, e não foi confirmada. Realmente a Conmebol não se pronunciou e a FIFA também não. Agora, por que parece que isso é verdade? Porque, além dessa treta do presidente da FIFA com o da Conmebol, o confronto entre o Al Ahly e o Al Ain foi disputado no dia 31 de outubro. Então seria razoável, e lembrando que esse Intercontinental, a ideia original seria para esse primeiro confronto entre sul-americano e norte-americano, ou enfim, CONCACAF versus Conmebol, ser disputado lá ou aqui, e não no Catar como foi. Então a ideia da FIFA era que o time da Conmebol fosse o Fluminense, que foi o campeão do ano passado. Ah, Antenado, mas o Fluminense já foi para o Campeonato Mundial do ano passado, que perdeu do City. Sim, é verdade. Mas seria muito melhor o Fluminense ir de novo e ficar assim sucessivamente, já que esse campeonato vai existir todos os anos, do que ficar essa loucura. E o futebol brasileiro, que é o único que tem esse calendário que não segue o europeu, ficar tomando porrada atrás de porrada. É uma insanidade o Botafogo disputar esse campeonato com 2 taças ali seguidas, 10 dias muito insanos e uma viagem de 14 horas, né? Logo depois de ter sido campeão brasileiro. Uma insanidade, era praticamente impossível ali, dá pra dizer até que se o Botafogo tivesse jogado contra um time, sei lá, de várzea, o time de várzea teria ganho pela situação, né? Pelo contexto. Então, até quando o futebol brasileiro vai ser humilhado dessa forma? Até quando vai deixar de disputar? Ah, Antenado, mas no meio do ano vai ser o inverso, né? Porque o Super Mundial de Clubes, que não tem esse nome, mas a gente chama assim, vai ser no meio do ano com o meio da nossa temporada e o final da temporada deles. Verdade. Mas será que isso vai ser suficiente para que a gente possa chegar muito longe, ou até eventualmente ser campeão? Não sei. Isso aí a gente vai ter que ver mais para frente. Mas, em todo caso, uma vergonha um Brasil pentacampeão mundial se aceitar esse tipo de coisa, entendeu? O clube campeão aqui brasileiro ir disputar. Imagina um europeu fazendo isso, saindo nessa distância de 14 horas de voo, indo para a Ásia, lá para o Oriente Médio.
disputar um jogo 3 dias depois, depois de um voo de 14 horas, com conexão ainda, com escala. É uma desvalorização. Ainda somos os pentacampeões mundiais e deveríamos nos valorizar mais. E aí, dona Conmebol? Poxa, ao invés de aceitar a proposta, né, de fazer, imagina, um derby das Américas no Maracanã lotado, ou eventualmente lá no México mesmo. Poxa, entre Pachuca e Fluminense seria espetacular. Em outubro ainda, com o Fluminense, que não estava no melhor ano, é verdade, mas poderia chegar muito mais competitivo para jogar contra o Al-Ahly do que o Botafogo chegou para jogar contra o Pachuca daquela forma totalmente esgotada. Não sei se você concorda. Se você não concordar, você vai ver agora, aqui nesse vídeo, o que falaram os jogadores do Botafogo logo depois da conquista do Campeonato Brasileiro, ainda no gramado sintético do Newton, sobre jogar com o Pachuca, tendo que viajar pro Catar naquela altura com tanto desgaste. Tamo junto, Antenado. Torcemos sem parar. Valeu, fui. What about the Intercontinental? Well, there's Pachuca, right? They know how to play football in Mexico. 3 days, on 3 days. Yeah, we're going to be tired. So I hope they're tired also. But we'll see. Vamos pra lá competir, seja o que Deus quiser. Mas dá pra chegar lá contra o Pachuca inteiro ou vai ser meio difícil? Vamos comemorar hoje, desfrutar de agora e segunda-feira começamos a pensar no Pachuca. Como é que você acha que o time chega pra jogar com o Pachuca? Cara, vamos comemorar, o Arthur sabe o que fazer. Ainda tem um Mundial, hein, Tiki? Intercontinental e Mundial, os dois. Vamos viajar daqui a pouco, né? Aproveitar um pouco com a família, eles vão entrar em campo agora. Agora eu vou comemorar, daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu vou parte. Como é que é aí? Como é que comemora já tendo que pensar no Pachuca, hein? Então, comemorar o pouco tempo que resta, é muito corrido, né? Aqui o calendário é muito apertado, normalmente dá pra gente comemorar. Vou pegar esse tempinho que resta agora aí e conseguir comemorar. Eu perguntei no sentido de como é que o time aguentou com essa pegada tão forte, terça, sábado, quarta, domingo, muitos jogos decisivos importantes. Com raça, muita raça. Muitas ganhas de ganhar, amigo. Ganhas de ganhar. Isso por sobretudo. É o famoso dar 200%, né? É isso, é isso. Parabéns. Obrigado. Arthur, é uma coisa assim, é um feito impressionante, porque foram muitas decisões seguidas, né? Terça-feira, a final do Brasileiro foi terça, dá pra dizer que foi mesmo. E aí depois a final da Libertadores com um a menos o jogo inteiro. E depois os 2 jogos para arrematar o Campeonato Brasileiro, mas tudo muito seguido, ainda tem o Mundial, quer dizer, o Intercontinental daqui a 3 dias. Eu achei, sinceramente, que não fosse aguentar, assim, porque é muito difícil mesmo, a parte mental e a parte física. Tu estavas naquela conferência que eu disse, uma mensagem para os torcedores, serve para ti também, acreditem que nós conseguimos.